ficou nesse vídeo das duas uma. Ou você é apenas um curioso e acabou se perguntando se surdo pode dirigir, ou você também pode ser uma pessoa que tem determinada condição auditiva e quer saber se você vai poder ou não dirigir ali o seu próprio veículo. O questionamento é válido em qualquer uma das situações, então vamos ao que interessa, vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Mas afinal, gente, será que surdo pode dirigir? E eu já te garanto que a resposta é sim, surdo dirige, mas a gente tem ali algumas ressalvas muito importantes que devem ser levadas em consideração e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Assim, se você completou 18 anos e quer tirar a habilitação ou já dirigir e acabou tendo o infortúnio de perder a sua audição, você pode sim passar por um teste do Detran para avaliar se você está apto à direção. De acordo com a lei, o candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, portador de alguma deficiência auditiva igual ou superior a 40 decibéis, considerado apto nos exames ali otoneurológicos, só poderá dirigir veículo automotor com as categorias A ou B, ou seja, a gente está falando ali de motocicletas e carros, tá? Mas como saber disso? Basicamente, o processo de obtenção da CNH é o mesmo para qualquer pessoa. No entanto, há dois fatores distintos ali para as pessoas com uma condição auditiva. O primeiro é realmente a necessidade de passar por um exame audiométrico. O segundo, então, é que em todas as etapas, o candidato a ter ali a CNH pode contar com o auxílio de um intérprete de Libras, tá? Para você fazer ali as aulas teóricas, práticas e tudo mais. Em todos os processos você pode ter ali acesso ao intérprete ali para te auxiliar. Então vamos falar um pouquinho sobre o exame otoneurológico, tá? Conforme o anexo 3 da resolução do CONTRAN de 425 de 2012, o candidato deve passar pelo exame otoneurológico, tá? Também conhecido ali como exame audiométrico. Em um ambiente totalmente silencioso, o avaliador vai ficar a cerca de 2 metros de distância do candidato e ditar algumas palavras para verificar o entendimento desse candidato, tá? Nesse caso, você não vai conseguir fazer ali a leitura labial, justamente para você não trapacear no exame, tá? Caso você seja aprovado nesse teste, será solicitada então a audiometria. Esse processo permite avaliar a surdez do candidato. Ou seja, se a média das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz for menor que 40 decibéis, o candidato está aprovado para dirigir sem a necessidade de usar então ali a prótese auditiva. Mas calma, também há a possibilidade do uso da prótese para alcançar esse nível. Então, caso você não alcance, você pode usar a prótese justamente para alcançar ali o nível desejado, tá? Comumente chamado de aparelho auditivo, a prótese nesse caso vai ser obrigatória sempre que o aprovado surdo dirigir, tá? Porque ele vai constar na sua CNH exatamente como consta quando alguém usa óculos, por exemplo. Além disso, a CNH também vai contar com a seguinte informação: obrigatório o uso de próteses auditivas. Isso vai garantir, então, que quando você for parado numa blitz, a autoridade de trânsito vai conferir ali que você tem a necessidade do uso da prótese e também vai poder conferir isso, tá? Porém, não é só isso. Um outro detalhe muito importante para a gente falar sobre esse assunto é que todo esse processo que a gente comentou para as categorias A e B, elas podem ser estendidas ali para as categorias C, D e E. Como assim? Em março desse ano ainda, a Comissão dos Direitos Humanos lá no Senado aprovou o PL 2634 de 2021 do senador Romário do PL. Mas então, o que diz esse projeto de lei? Ele visa permitir, então, a concessão da CNH para deficientes auditivos em todas as categorias. O projeto, que ainda precisa passar pela Comissão da Constituição e Justiça, pretende alterar o Código de Trânsito brasileiro nesse quesito, que, como eu falei lá no início do vídeo, hoje só permite que os candidatos com surdez se candidatem, né, para a CNH A e B. De acordo com o texto, a deficiência auditiva não acarretará de forma negativa a concessão dos documentos de habilitação em qualquer uma das categorias, tá? E é exatamente isso que ele quer mudar. O texto ainda estabelece que o CONTRAN defina os requisitos técnicos para a habilitação desses condutores, bem como a participação da comunidade surda em audiências públicas. Ou seja, não está falando que vai ser jogado assim como acontece com a A e B, pronto, muda. Não, vai ter todo um conjunto técnico ali que pode ser alterado, tá bom? E aí, você sabia de tudo isso sobre a condição de surdos para dirigir? E você é a favor, então, da extensão das demais CNHs para essa categoria? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber e, claro, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!